Gravando. Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024. Vamos dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Vamos iniciar, então, temos sustentações orais, né? Os advogados já estão presentes. Então, vamos iniciar pelo processo auto de infração 4.152.914, da Rochester, Distribuidora de Autopeças S.A. O relator é o doutor Adolfo Bergamini. Está presente para a sustentação oral o advogado doutor Alberto Gouveia Dantas. Então, com a palavra, doutor Bergamini, o relator, para fazer um breve relato do caso. Bom, obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia ao advogado. O processo da Rochester tem a seguinte acusação fiscal. Acreditou-se indevidamente do ICMS no montante de 400 e poucos mil reais, nos meses indicados no demonstrativo anexo, em decorrência de escrituração maior nos registros fiscais de entrada de mercadorias, no FD, dos semestres destacados nas notas fiscais de entradas, constante do superestado demonstrativo, como se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte foi notificado para esclarecer a divergência ao fisco, no entanto, não apresentou resposta no prazo combinado para o lançamento do semestre a maior. Em suma, o ponto que está em jogo é o creditamento do ICMS próprio em função de quebra de cadeia do ICMS-T. O contribuinte compra mercadoria com ST retido, faz operações para outros estados, tem o ST ressarcir e o próprio ressarcir, e o contribuinte lançou esse semestre próprio no registro de entradas, e o fisco disse que tinha que ser lançado direto na apuração. Então, é esse o panorama da acusação fiscal, presidente. Sim, agradeço o relato. Então, com a palavra, o advogado, doutor Alberto Gouveia. Por favor, o senhor tem 15 minutos para realizar a sua sustentação oral sobre o caso. Bom dia a todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim. Maravilha. Bom, ilustríssimos conselheiros, representante fiscal, bom dia, né? Seria o mais objetivo possível aqui na minha explanação, né? Como bem relatado aqui, trata-se de auto de infração lavrado por suposto crédito indevido de ICMS operação própria, né? E aqui, como bem relatado, né? É importante ressaltar que, não obstante as operações em comento sejam objeto do ICMS-ST, né? A gente está falando aqui, o auto de infração diz respeito única e exclusivamente sobre o ICMS operação própria, tá? Então, a recorrente, na verdade, foi intimada a explicar a origem desses créditos, né? Em operações em que figura como contribuinte substituída, né? Nesses casos específicos, né? Adquire mercadorias de outro contribuinte também substituído, né? Então, temos a indústria, temos o fornecedor da recorrente, temos a recorrente, né, que ela adquire mercadorias de um contribuinte substituído, né, e essas mercadorias têm uma posterior destinação interestadual. Tá? Nesses casos, é evidente, né, como a operação estava sujeita ao ICMS-ST, as notas fiscais de entradas não possuem ICMS próprio destacado, né, originando o questionamento da autoridade fiscal. Tá? Em que pese o auto de infração erroneamente constar que a recorrente não apresentou as devidas justificativas, né, a análise dos documentos juntados pela própria defesa aqui, né, comprova que houve sim as devidas explicações sobre a origem do crédito, conforme e-mail enviado para o fiscal à época. A recorrente informou que se trata de crédito ICMS operação própria previsto no artigo 271 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. O próprio fiscal, inclusive, reconheceu o direito de crédito, nos termos do artigo 271, conforme trocas de mensagens, né? Mas informou que foi lançado no campo errado. Deveria ter sido lançado em outros créditos e não no registro de entrada. Ora, se há o direito de crédito, nos termos do artigo 271, reconhecido pelo próprio fiscal, não se pode falar em crédito indevido, né? Capitulação utilizada no auto de infração, né? Ensejando a primeira nulidade do auto. Tá?
E apesar da recorrente ter prestado os devidos esclarecimentos à época, né, quando das diligências fiscais, né, a autoridade, à época, se negou a realizar demais diligências sobre esse crédito, né, com a devida vênia que erroneamente lavrou o auto de infração que ora se combate. Né, a ausência de diligência pela fiscalização para se verificar a existência ou não do crédito macula sobremaneira o presente AIM de evidente nulidade, né, seja por insubsistência do trabalho fiscal, seja por violação ao princípio da verdade material. Né, aqui, a autoridade fazendária a autoridade fiscal deveria ter realizado as diligências para se verificar se de fato existia o crédito ou não. Né? A autoridade fiscal simplesmente se limitou a alegar que o crédito foi lançado em campo errado. Né? E considerando que o próprio fiscal reconhece o direito de crédito, havendo um mero erro de lançamento no campo adequado, não se pode aceitar uma capitulação de crédito indevido. Né? Enfim, essas são as preliminares. Né? Passando para o mérito, temos considerando que, primeiro, todas as notas fiscais apontadas pela fiscalização dizem respeito à operação amparada pelo regime de substituição tributária, todas elas, tá? Operações em que a recorrente adquiriu mercadorias de contribuintes substituídos, certo? Como eu relatei antes, tem a indústria, tem o fornecedor da recorrente, tem a recorrente, né? Então, ela adquire também as mercadorias de outro contribuinte substituído, tá? E essa informação é de suma importância em decorrência do parágrafo 1º do artigo 271, que será lido mais tarde, tá? Então, considerando que todas as operações, né, diz respeito a operações amparadas pelo regime de substituição tributária, né, e que todas as operações subsequentes da recorrente são interestaduais, com incidência normal do ICMS interestadual, resta evidente o direito de ressarcimento ao crédito, né, do ICMS próprio do substituto tributário nos termos do artigo 271. Permita-me aqui ler o inteiro teor do artigo 271, que é de importância suma para o deslinde da questão aqui, tá? Então, o artigo 271 do Regulamento do ICMS de São Paulo diz o seguinte: o ressarcimento do valor do imposto retido, né, ou da parcela do imposto retido, né, prevista no inciso 4 do artigo 269, né, e aqui só fazendo um parêntese, o inciso 4 do artigo 269 relata exatamente a situação em que as operações são de substituição tributária, né, o contribuinte recebe essas mercadorias com o ICMS já retido, né, e as operações subsequentes são interestaduais, que é exatamente o caso dos autos. Tá? Não impedirá o aproveitamento do crédito pelo contribuinte substituído, quando admitido, do imposto incidente sobre a operação de saída promovida pelo sujeito passivo por substituição tributária, né, mediante lançamento no livro registro de apuração do ICMS no quadro crédito do imposto outros créditos, com a expressão crédito relativo à operação própria do substituto. Permita-me também ler o parágrafo 1º, que é aplicável ao caso. Tá? Na hipótese da mercadoria ter sido recebida de outro contribuinte substituído, exatamente o caso dos autos, o valor do imposto incidente até a operação anterior será calculado mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, fornecedor da recorrente, não substituto, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, que foi exatamente o que foi realizado aqui na apuração do crédito. Houve o equívoco aqui, o erro de lançamento, né, nas entradas e não em outros créditos, justamente pela redação do parágrafo 1º, que acabou causando confusão. Mas em nada há que se discutir a natureza e o direito ao crédito, tá? E sim a forma de lançamento. É importante ressaltar também que esse tribunal já decidiu nesse sentido, né? A corroborar o direito de crédito, permita-me citar o trecho do voto do ilustre conselheiro Dr. Roberto Biava Júnior, no AIN número 4095-24-9, dígito 6, caso análogo ao presente, tá? O artigo 271 do Regulamento do ICMS destina-se apenas a recuperar o ICMS próprio nas operações de aquisição do substituto tributário ou do substituído tributário, nas situações em que o contribuinte vende essas mercadorias para outro estado, com o débito do imposto, e precisa se creditar do imposto pelas entradas. É justamente essa situação da recorrente, né? Não reconhecer o direito de crédito nessas situações viola também o princípio da não cumulatividade, haja vista que há o débito nas saídas interestaduais, normalmente, né? Mas não há o crédito na entrada, né? Absolutamente todas as soluções de consulta proferidas são favoráveis ao direito de crédito do contribuinte, né? Então, caso não seja cancelado o presente AIM, seja pelo acolhimento das preliminares, né, do trabalho subsistente fiscal, seja pela violação do princípio da verdade material, ou mesmo no mérito, reconhecendo o direito ao crédito, que ao menos seja convertido o julgamento de diligência para se verificar e que a recorrente tenha oportunidade de demonstrar que o crédito é de direito. Tá? Então, são esses os esclarecimentos, permaneço à disposição para o caso de eventuais dúvidas.
Sim, agradeço e passo a palavra, então, ao doutor Adolfo, relator. Com a palavra, doutor Adolfo. Obrigado, presidente. Cumprimento o advogado pela excelente defesa oral que fez e passo aqui o meu voto. Existem duas preliminares aventadas. A primeira decorrente de eventuais irregularidades nos procedimentos fiscais. Diz o contribuinte que o auto deve ser anulado pela falta de solicitação de esclarecimentos e documentos adicionais por parte do fiscal, do agente fiscal, porque ela foi notificada e faltou outros esclarecimentos a serem prestados. Em relação a esse ponto, a farsa preliminar, eu trago aqui os pressupostos gerais de requisitos de existência e validade do ato administrativo, que é competência, formalidade e motivação. Nesse aspecto, os três princípios foram cumpridos. Trago adicionalmente o artigo 34 da nossa Lei 13.457, que fala dos requisitos do auto de infração, e eu digo que estão todos aqui cumpridos. E por essa razão eu afasto a preliminar aventada. Existe uma outra preliminar de nulidade, no que se refere à notificação da ordem de serviço fiscal. O contribuinte diz o seguinte: outro argumento preliminar da recorrente diz respeito à nulidade do lançamento em razão de ordem de serviço fiscal número tal, que deu origem à fiscalização, não foi realizada via DEC. Mas, olhando para o processo, vejo que a notificação via DEC ocorreu, está as folhas 220 e 221, e a ciência ocorreu no dia 11 de janeiro de 2023. Então, preliminar também afastado. Em relação ao mérito, o grande ponto aqui é saber se o crédito tomado pelo contribuinte da quebra de cadeia da ST, e aí não olhando o ST, mas sim o procedimento da operação própria, pode ser tomado via registro de entradas, como foi feito, ou se deve ser cumprido o requisito colocado no artigo 271, que fala que o lançamento tem que ser no registro de apuração. Desenvolvendo o voto, eu concluo que tem que ser feito pelos exatos termos do 271, que é o direto na apuração. Existe uma resposta à consulta do Estado, a resposta à consulta 22.083 de 2020, que fala claramente sobre o lançamento na apuração e não no registro de entrada. E se fala ainda nessa resposta à consulta que o imposto de operação própria não é calculado ou apurado pela portaria CAT 42 de 2018, e sim pelos cálculos dos contribuintes e que devem se munirem de memória de cálculo. Então, eu entendo que a acusação tem lugar, ela deve permanecer. É uma questão de obrigação acessória. Obrigação acessória a gente tem que interpretar literalmente, né, segundo o artigo 111 do CTN. E por essa razão, no mérito, eu mantenho a auto-infração, e mantenho a decisão recorrida. Com relação a acréscimos legais, o auto já é posterior a 2017, mas mesmo assim eu coloco aqui a questão da Selic, que o TIT já validou a Selic. Relevação da multa, eu não aplico o 527A, pelo fato de o crédito indevido ter gerado falta de pagamento de imposto, né? Posso estar equivocado. A natureza da infração não permite que isso seja feito. Então, no dispositivo, eu conheço do ordinário interposto e nego o provimento para manter a decisão recorrida. É como voto. Muito obrigada, doutor Adolfo Bergamini. Então, estão abertos os debates. Então, sem
Senhora Sem presidente, maior... só uma palavrinha. Eu acho que além dessa questão colocada pelo doutor Adolfo, no sentido de que esse tipo de crédito deve ser efetuado, e a legislação assim impõe, deve ser efetuado no registro de apuração e não no registro de entradas, quando a autuada recebeu essa mercadoria e se creditou de um valor superior ao que estava destacado no documento fiscal, e agora ela alega que esse valor superior se referiria ao ressarcimento de substituição tributária em operações interestaduais. Então, quando ela recebeu essa mercadoria, ela não tinha como saber qual era este valor. Ela não tinha como saber, quando entrou, eu já vou saber que eu vou efetuar uma operação interestadual. Então, por isso que não há que se falar em crédito nesse momento. Além do que, a forma como ela deveria ter comprovado ao fisco esse direito de ressarcimento de substituição tributária é completamente diferente e tem que ser feito em processo completamente apartado. Não pode ser feito no registro de entradas. Então, por essas razões, a gente está concordando com o voto do senhor relator, senhora presidente. Obrigado. Sim, agradeço a palavra, doutor Pedro. Então, encerro os debates, né? Não tem mais nenhuma questão a ser colocada por nenhum dos demais juízes. Então, vamos passar a verificar o quórum. Verificação do quórum. Então, uma vez já verificado o quórum, então a votação. Eu acompanho o relator, presidente. Sim. Então, todos os demais juízes acompanharam o relator. Então, sendo o resultado, o recurso ordinário da Rochester Distribuidora de Autopeças, conhecido e não provido. Esse é o resultado do caso. E assim, então, encerro o julgamento deste caso. Então, vamos passar para o outro caso. Então, agora vamos ter a sustentação oral, no caso, o auto de infração. Então, pela ordem da pauta, o auto de infração 4.151.547 da TIM SA. Eu sou a relatora e está presente para a sustentação oral a doutora Karen, né? Karen Dias, o doutor Murilo, doutora Karen. Eu vou sustentar, presidente. Sim, então eu vou gravar a sustentação oral. Só um instantinho, por favor, que eu farei o relato do caso. Então, eu vou fazer um breve relato do caso. É um recurso misto,
recurso da Fazenda e recurso ordinário do contribuinte, em face da decisão monocrática que reduziu a multa aplicada a 1% do valor das prestações indicadas nas notas fiscais de serviços de telecomunicações. A infração é relativa à documentação fiscal, então, efetuou prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago no período de janeiro a dezembro de 2018, desacompanhada da primeira via da documentação fiscal. A representação fiscal, no seu parecer ao recurso de ofício, requer que a multa seja restabelecida ao patamar fixado quando a lavratura do auto de infração. A autuada, por sua vez, apresentou as contrarrazões ao recurso de ofício e pleiteia que seja negado o provimento ao recurso de ofício, mantendo a redução da multa conforme determinado pela decisão monocrática. E também apresenta o seu recurso ordinário, requerendo o cancelamento integral do auto de infração ou a relevação da penalidade. Então, aqui no relatório, eu coloquei os argumentos da autuada, né, da contribuinte, mas, como a doutora Karen fará a sustentação oral, então eu não vou ler todo o relatório. Então, com a palavra, por favor, doutora Karen. Bom dia a todos, agradeço a atenção. Desculpa a ignorância, presidente, posso compartilhar um PPT só porque tem uns quadrinhos ali? Tá bom, muito obrigada. Então, pode sim. Acho que está aberto, Osvaldo, para compartilhar. Vê se consegue, doutora Karen. É esse aqui, o PPT. Mas eu não estou compartilhando, né, presidente? Não, por enquanto ainda não estamos vendo, não. Eu volto aonde? Peraí, deixa eu só minimizar aqui de novo isso. Compartilhar aqui. Aqui. Não estou conseguindo compartilhar, né? Espera só um minuto. Compartilhar daqui, cara. Por favor, se puder, eu agradeço. Com licença, tá, presidente? Clica aqui, janela. Clica na janela. É que ele está tentando agora, né? Não tem problema, pode ver com calma que estamos aguardando. Pronto. Agora eu preciso tirar isso aqui do meu. Exato. Então, é que eu não vou conseguir, acho que, movimentar, né? Mas, então, eu só gostaria, na tela seguinte, por favor, o auto de infração, ele foi feito pelo seguinte, isso aqui é nota fiscal relativa a celular pré-pago. De acordo com a própria descrição do auto de infração, o contribuinte confessa que não estava dispensado da impressão da primeira via das notas, mas que as notas eram emitidas e que elas ficavam disponibilizadas no portal para que o próprio cliente pudesse imprimir a nota. Basta ele colocar lá o número do celular dele, clicar e ele imprime a nota. A questão da fiscalização foi: você cumpriu a portaria CAT, você me deu todas as relações de nota, você sim imprimiu você sim emitiu as notas, mas você emitia a nota concentrada nos dias 20 e 25 de cada mês e não simultaneamente entregando a primeira via impressa para o cliente que tinha que imprimir, ainda que sem custo, e ali no sistema no portal da TIM SA, as notas fiscais. O que acontece? O pré-pago, ela tem milhares de lojas e ela teve uma preocupação enorme em, sim, emitir as notas, sim, cumprir a portaria CAT, entregando os arquivos para fiscalização, sim, dar a nota para o seu cliente, que poderia, inclusive, imprimir em via física a partir do portal. Ela só não conseguia fazer a impressão física simultânea ao creditamento do celular pré-pago. Por quê? Porque, apesar de todos os esforços no sistema, naquela época ela ainda não estava conseguindo, em cada uma das redes que vendiam o pré-pago, fazer essa impressão simultânea, porque isso ela dependia também das redes para fazer a impressão simultânea. Mas
esse auto de infração não tem nenhuma cobrança de imposto, a fiscalização deixa claro que não houve a falta de recolhimento de imposto, também não houve a falta de emissão de nota fiscal. Só que ele lançou a multa do 85.3E, né, da 6.374, que é para a prestação de serviço, como disse a própria relatora, desacompanhada da documentação fiscal. Não, ela está desacompanhada da via impressa da documentação fiscal. Essa foi a questão. Então, foi lançado esse auto de infração. Chegou na DPJ, ela diz, olha, de fato, rechaça vários pontos da defesa, mas ela diz, de fato, a multa que mais condiz, por quê? Porque as notas fiscais das operações foram devidamente emitidas. Ainda que eu diga que foi nos dias 20 e 25, foi dentro do mesmo mês de competência do recolhimento do ICMS. A fiscalização fez toda o lançamento com base no seu arquivo da portaria CAT 79, que está aí em vermelhinho nesse quadrinho, que é justamente a transcrição do TVF. E o termo de verificação, ele diz, olha, a partir das informações extraídas dos arquivos da portaria CAT 79, transmitidos pelo contribuinte para a Cefaz após a disponibilização dos créditos, nos meses de competência, né? Então, houve a transmissão dos arquivos eletrônicos para o fisco, houve a emissão de nota de forma totalmente espontânea em todo esse período de 2018. E também todo o ICMS foi recolhido, não há cobrança de ICMS. A empresa, ela tem categoria A nos conformes, ela tinha certidão negativa, acho que ainda tem, certidão negativa de débito, né? Então, ela não tem nada disso, e é por isso que foi reduzida a penalidade. No PPT seguinte, a gente resumiu as razões pelas quais a DRJ fez essa redução. Inexistência de dolo, fraude ou simulação, isso evidentemente. Não há falta de pagamento de imposto. A recorrente tem bons antecedentes, classificação a mais no programa nos conformes. Ontem, preparando essa apresentação para os ilustres julgadores, eu puxei de novo. Ela permanece na classificação a mais nos conformes. O comportamento absolutamente colaborativo da recorrente em todo o momento da fiscalização, em que ela entrega tudo, a fiscalização é feita com base na portaria, no arquivo da portaria que já tinha sido entregue. Ela assume, olha, eu tenho um problema, eu não imprimi mesmo, mas eu entendi que estava sanado e a minha preocupação de fornecer para o contribuinte, para o cliente, a possibilidade de emitir a nota, também estava sanada. Cumprimento das exigências da portaria CAT, não causou prejuízo à fiscalização, tanto que foi autuado com base nos próprios arquivos que ela entregou. O que acontece? E aí eu queria pular até esse, já ir para o segundo. O que acontece? Eu tenho uma diferença entre uma prestação de serviço desacompanhada de documentação fiscal, que seria a multa lançada no auto de infração, que é de 1% dos últimos 12 meses de todas as operações, e por isso foi 80 milhões de multa. E eu tenho uma diferença de uma emissão de nota fiscal nos 2 dias dentro do mês de competência, só não impressa à via, mas disponibilizada. E por isso que, no mínimo acertada a decisão da DTJ, isso no mínimo, tá? Porque o que deveria ter sido lavrado é exatamente a multa do inciso 4, a linha H do 85, que é a emissão de documento fiscal com inobservância de requisito regulamentar, porque a prestação de serviço não está desacompanhada de nota, nem está deixando de informar a fiscalização. No PPT seguinte, e aí esse é o ponto crucial, tá? Veja, teve um auto de infração da Telefônica, porte teoricamente maior do que da TIM, que aqui se discute o porte. Foi mantida a autuação. Qual foi a autuação? Exatamente essa. O inciso 4, a linha H, que é não 1% dos últimos 12 meses de todas as operações da empresa, mas 1% de todos os valores que estão relativos a essas notas que emitidas não tiveram a via impressa. Então, veja, a Telefônica tem a mesma acusação fiscal, com um detalhe. Ela não tinha cumprido a portaria CAT. A fiscalização não tinha recebido tudo que a TIM tinha dado.
Então, numa situação, inclusive pior, mas cuja acusação principal é a não impressão das notas, que na verdade, se eu estou lá disponibilizando no portal, sinceramente, mas eu não estou discutindo nem constitucionalidade de se exigir que se mate a árvore e impressa. Mas a questão é, se eu estou disponibilizando ali no portal, é a mesma acusação, só que ela, pelo jeito, não tinha cumprido nem a portaria CAT, pelo que eu li do relatório do acórdão, tá? Foi mantida a acusação. Não dá para dizer que ou uma multa ou outra é certa. Então, no mínimo, a DTJ diz, o que mais se assemelha a essa conduta atípica, em que não deixou de ser emitida a nota, inclusive de forma espontânea, é realmente a falta e inobservância de requisito regulamentar. E ela, portanto, coloca essa multa. Apesar dela tratar isso como redução e não dar nulidade do auto de infração, ela reduz para esse valor que ela coloca, que é exatamente aquele disposto no inciso 4, a linha H, que foi o auto de infração lavrado pelo fisco para a Telefônica. Seguindo, e aí a gente pode pular mais dois, eu sou categoria A, eu tenho certidão, eu não devo imposto, poderia pelo menos na portaria 115 ter falado, olha, corrige isso, corrige, imprime retroativo, vamos fazer algo desnecessário, mas ok, faça retroativo, já que não me causou prejuízo horário, se ajuste daqui para frente. E vamos aí fazer um TAC ou qualquer coisa. Não foi feito isso, né? Mas não tem problema. A gente está falando aí de uma impressão física de quase 1 bilhão de documentos. E que, simultaneamente, naquele ano, nas diversas lojas pelo país afora, realmente foi complicado, apesar do valor que a gente junta, que foi monstruoso o gasto em sistema, para que essas emissões pudessem ser feitas e disponibilizadas. Eu queria ir algumas telas para frente, por favor, até chegar aos quadrinhos, para ser mais rápido. É a próxima. Isso. Veja, esse aqui é o portal da TIM, que a gente extraiu na época. Eu faço a seleção da data relativa à aquisição do crédito. Segue. Fiz a seleção da data relativa à aquisição do crédito. Seguindo, por favor. Aí eu vou no rol das notas fiscais disponíveis. Se eu sou cliente, eu só digito o número do meu celular. Segue para frente. Disponibilização de tudo por download para impressão. No próprio mês de competência. No próprio mês de competência. Segue, por favor, mais um. Aqui são todos os extratos de recepção de arquivos pela Cefaz. Inclusive, ela não tem como emitir a nota no próprio mês de competência se não autorizada pela Cefaz. Portanto, Cefaz nunca deixou de ter o conhecimento. Portaria CAT atendida, contribuinte pode imprimir a nota, e é exatamente o que diz a DTJ. Houve uma enorme preocupação do contribuinte, isso está claro, de fornecer a nota fiscal para o seu cliente, de possibilitar, inclusive, que ele imprima sem custo, se não o custo do papel e da impressão dele, sem custo, a nota fiscal, que fica disponibilizada eletronicamente no sistema. Mais um pouco para frente, por favor, mais uma, por favor. Aí, não, para trás, é isso aí mesmo, ó. Isso aqui é do TVF. De resto, da decisão. De resto, por maior que seja o porte econômico da autuada, isso é um exagero. E em nenhum momento se afirmou, se alegou que houve dano ao erário. Não resultou dano ao erário. Apesar do parecer, em relação ao recurso de ofício da representação fiscal, a gente não vê aqui nenhum dano ao erário, tanto que o lançamento foi feito com base na portaria CAT, pelo que eu mostrei aqui do portal da TIM, também é impossível se entender que houve dano ao erário. E seguindo mais uma, por favor, veja, nesse quadrinho que eu coloquei aqui, fica claro, no item 4.1.6, elas são acompanhadas, elas só não são acompanhadas da impressão e da entrega simultânea da primeira via da nota fiscal. Mas dos demonstrativos, 4.1.7, dos demonstrativos de nome 10, demonstrativo 1B001, está relacionado de forma individualizada.
cada uma das prestações efetuadas pela TIM celular no respectivo período. E todas elas, 4.188, transmitidas pelo contribuinte ao Cefaz a partir das informações extraídas dos arquivos da portaria CAT 79. Seguindo, então, a gente pede a negativa de provimento ao recurso de ofício, pela razão de que o recurso de ofício, eu posso entender que houve simplesmente uma redução porque ele não tem razoabilidade, ou que houve, na verdade, a adequação à mesma multa que foi lançada para a Telefônica, que é aquela em que se verifica que não há falta de recolhimento de imposto, não há dolo, fraude ou simulação, não há uma postura não colaborativa do contribuinte, muito pelo contrário, a decisão da delegacia, citando o TVF, fala: olha como esta contribuinte foi colaborativa. É isso que ela fala, ela foi colaborativa. Olha a preocupação da contribuinte em fornecer a nota fiscal para o seu cliente, em cumprir a portaria CAT, em trazer os dados para a Cefaz. Portanto, ela simplesmente capitulou naquilo que é a capitulação correta, que é o da Telefônica. Até por uma questão de que eu não posso, o fiscal decide se ele lavra 12 milhões ou 80 milhões? Não. Ou se a Telefônica precisa ter um auto menor do que a TIM? Não faz sentido, né? Até porque lá nem todas essas informações da TIM foram. Então, esse é um primeiro ponto de negativo ao recurso de ofício. A partir do momento em que se entenda que essa seria a penalidade a ser lançada, a gente pede a redução dela, ou a relevação. Mais ou menos a redução da penalidade correta. Então, a penalidade correta não é 80 milhões, é 12 milhões, porque é 1% dos valores dessas notas que não tiveram a impressão física e que foram emitidas nos dias 20 e 25 de cada mês. Mas aí a redução por quê? Porque realmente não teve falta de recolhimento de imposto, porque teve essa preocupação, porque o contribuinte podia imprimir a via dele, porque ele recebe a nota fiscal, ainda que não simultaneamente impressa no momento, está no portal da TIM, porque foi cumprida a portaria CAT, porque a fiscalização não foi prejudicada nesse ponto, porque é uma empresa classificada no A+. É dito, mas ela é reincidente, falam em 12 processos. Alguns, inclusive, posteriores a essa data, mas eu olhei, sim, 2 quitados, um ganho, um garantido, o restante não é disso, a gente só tem 2 autos de infração disso, e que, como disse a própria DTJ, são praticamente simultâneos, são recentes. É o tempo da empresa se adequar. Não pode imprimir o seu cliente, ela vai ter que fazer impressão, então ela se adequa. Mas ela precisa se adequar, isso é muito difícil, porque ela depende das outras empresas, é o que ela estava fazendo no momento em que ela respondeu isso à fiscalização. Então, a gente está falando de 3 discussões, 3 períodos desta questão, lavrados quase que simultaneamente. E o importante é, tudo com exigibilidade suspensa. Ela tem certidão, ela permanece como categoria A+, e colaborativa. Com isso eu encerro, agradeço a atenção dos senhores julgadores. Muito obrigada. Doutora Karen, então, a parabenizo e cumprimento pela sustentação oral, pelos seus esclarecimentos, sempre, né, muito didáticos até, né, com a apresentação. E eu passo ao voto, tem aqui o pedido da manifestação da representação fiscal, do doutor Pedro, então eu leio o meu voto e depois dou a palavra ao doutor Pedro. Então, como relatado, é um recurso de ofício e ordinário do contribuinte em face da decisão que reduziu a multa aplicada a 1% do valor das operações indicadas nas notas fiscais de serviços de telecomunicação. A infração, então, como já dito, é relativa à documentação fiscal, né, por ter efetuado prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, desacompanhado da primeira vez de documentação fiscal. No parecer do recurso de ofício, a representação fiscal discorda da redução para 1% do valor da multa, dizendo, então, apontando, né, que aduz que a decisão recorrida considerou-a inteiramente procedente relativamente ao mérito da acusação e somente entendeu por bem reduzir a multa aplicada. E diz que entende que inúmeros elementos apontam para a não possibilidade de concessão do benefício da redução da multa.
Então, eu iniciei pelo recurso de ofício, né, pela ordem do que está até no processo, né? Então, a representação fiscal apontou que a contribuinte não demonstrou que preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício relativos aos antecedentes fiscais e porte econômico, e sustenta que a decisão desconsiderou o porte econômico, bem como os antecedentes fiscais, mesmo sabendo que havia acusações pela prática da infração da mesma natureza. E também se refere ao capital social da empresa. Né? Aí eu digo, verifico que a contribuinte, desde a defesa, argumentou e procurou demonstrar que preenchia todos os requisitos para a redução da multa prevista na legislação. Então, nesse sentido, acolhendo o pleito da autuada, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, apontando que foram preenchidos os requisitos objetivos previstos no artigo 527-A, relativos à falta de pagamento do imposto, e não existir a prática de dolo, fraude ou simulação. E diz, quanto aos requisitos para a dosimetria da multa, então, o julgador monocrático fundamentou seu entendimento para a redução nos seguintes termos. E aqui eu trago, entre aspas, né, a decisão, né, recorrida. Os itens 59 e seguintes da decisão recorrida, que não vou poupá-los aqui da leitura. Então, os requisitos, aí eu digo, objetivos previstos no artigo 527-A do regulamento estão presentes. Não implicam em falta de pagamento do imposto e não houve dolo, fraude ou simulação. Digo, veja-se a redação do artigo 92 da Lei 6374, correspondente ao artigo 527-A do regulamento, e aqui cito, grifando trechos, principalmente, né, os parágrafos do artigo 92. Digo, assim como destacado no parágrafo 2º, acima transcrito, não poderão ser relevadas na reincidência as penalidades previstas na linha A do inciso 7 e a linha X do inciso 8º do artigo 85. Digo, concordo que a penalidade não pode ser relevada, haja vista que foram apontados antecedentes fiscais e tendo em vista o porte econômico da autuada. Entretanto, quanto à dosimetria da multa, quer dizer, o quantum da penalidade imposta, redução ou não, entendo que há possibilidade de sua redução, considerando que o porte econômico e a existência de antecedentes fiscais não excluem a possibilidade de redução da multa. Foi apontado pela representação fiscal a lavratura de autos de infração, né? 12 autos foram apontados, sendo 4, né, indicados com as mesmas acusações e capitulações infringidas relativas à documentação fiscal, né, na mesma, então, capitulação, né? Sendo um deles, então, o próprio auto de infração em discussão, que é esse aqui, hora em discussão, né? E em duplicidade também apontou 4136.077. Então, verifico que 2 autos de infração com as mesmas acusações, e aqui aponto o 4136.077 e o 4147.146. Haja vista que o auto 4151.547 é a própria autuação hora em discussão. Entretanto, entendo que as autuações apontadas não são impeditivos para a redução da multa, mas sim para a sua relevação, como já mencionado. Os antecedentes são parâmetros para a sua dosimetria, vejamos, e aí passo a essa análise. Então, considerando que a autuada, por ser empresa de grande porte, também possui grande volume de movimentações, prestações complexas. Além disso, os autos de infração mencionados ainda estão em discussão administrativa. Então, verifiquei esses 2, que são dessa mesma natureza, né? Da mesma infração e capitulação. Considerando a classificação a mais do contribuinte no programa dos conformes, nos critérios de adimplência e aderência, como comprovado as florestais, bem como por tratar-se de infrações relativas à documentação fiscal, restando consignado que não houve prejuízo concreto ao erário, não resultando em falta de pagamento do imposto. Além disso, consoante o termo
circunstanciado da ação fiscal, a própria fiscalização calculou a base de cálculo da autuação a partir das informações disponibilizadas regularmente pela recorrente, extraídas dos arquivos da portaria CAT 79, transmitidas pelo contribuinte à Cefaz após a disponibilização dos créditos aos tomadores de serviço. Então, com efeito, não foi demonstrado pelo fisco nenhuma atitude dolosa por parte do contribuinte. Assim, não houve dolo de descumprir as referidas obrigações acessórias. Então, eu entendo por dar parcial provimento ao recurso de ofício, restabelecendo a multa aplicada no item 1.1 do AIN exordial, porém proponho a redução da multa a 50% do seu valor. Ainda, então, destaquei o artigo 85A, né, que já foi aplicado, e digo, com fundamento no artigo 92, bem como em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, embora já tendo sido aplicado ao caso o artigo 85A, com a limitação da multa, o valor da autuação é bastante considerável. Então, portanto, pelos motivos acima expostos, entendo por conhecer do recurso de ofício e dar-lhe parcial provimento. Então, como já disse, propondo o restabelecimento mais a sua redução a 50%. E passo ao recurso ordinário. Então, no que diz respeito ao recurso ordinário da autuada, como anteriormente exposto, trata-se de infração por descumprimento de obrigação acessória e com a possibilidade da aplicação do artigo 6374 com a redução da multa, então, como já exposto no julgamento do recurso de ofício. Então, sustenta a autuada que as notas fiscais teriam sido espontaneamente emitidas. Não houve atraso ou falta de recolhimento do imposto, então, tendo o fisco recebido todos os arquivos eletrônicos correlatos nos termos da portaria CAT 79, que possibilitam a efetiva fiscalização do cumprimento da obrigação principal e acessórias. Então, além disso, a nota fiscal teria sido disponibilizada ao prestador de serviços prestados. Inclusive, havia impressa ao cliente que a solicitasse livre de qualquer ônus, que todo o imposto das operações foi recolhido tempestivamente, que não houve prejuízo à fiscalização para averiguar o recolhimento e o valor devido. Então, aduz que não haveria infração para sustentar a lavratura do AIN, conforme a documentação, e atendeu às portarias mencionadas. Então, eu menciono aqui, transcrevo a portaria CAT 121, né? Grifando alguns trechos, e digo, então, o procedimento de fiscalização, conforme termo substanciado da ação fiscal, as folhas 10, o contribuinte informou que no período fiscalizado, entre aspas, empresas do segmento de telecomunicações possuem emissão de nota fiscal por ciclo de faturamento devido à grande volumetria das movimentações. E aqui grifo, essa grande massa de informações produzidas possibilita que a área de TI realize essa emissão diária e, por razão, o faturamento é realizado por ciclo. Diante do exposto acima, né, isso está no termo que eu estou citando, esclarecemos que o segmento pré-pago efetua as notas fiscais nos dias 20 e 25 para prestação de serviço, então, conforme consta do arquivo da página 2. E aí digo, assim, ao ser questionado a respeito da dispensa pelo contribuinte da impressão da primeira via da nota fiscal, da recarga, na forma do parágrafo 2º do artigo 4º da portaria 121, a autuada informou que no período fiscalizado, entre aspas, a empresa não está dispensada da impressão da primeira via das notas fiscais. Essa impressão é realizada, então, por meio aqui, cita, né, o portal, né, do meu TIM. Existe a possibilidade de solicitar a primeira via, então, como foi esclarecido na sustentação oral da nobre patrona. Então, com efeito, o autuado esclareceu que emitia as notas fiscais nesses dias, né, 20 e 25. Nesse sentido, a contribuinte, aí eu entendo, salvo o melhor juízo, que descumpriu as ações impostas pelo artigo 3º da portaria CAT 121. Então, nesse cenário, a fiscalização pontuou que, uma vez que a autuada não está dispensada da impressão da primeira via das notas fiscais, conforme previsto na portaria, a disponibilização de documentos fiscais de seus clientes por meio de canais próprios por si só não desonera a contribuinte da obrigação legal de imprimir e entregar essa primeira via a seus clientes. Então, eu entendo que a infração restou caracterizada,
Então, por isso é que estou negando provimento ao recurso ordinário da autuada e propondo a redução da multa, né, de que a infração restou caracterizada, haja vista que o procedimento pela autuada está em desacordo com a legislação e, desse modo, então, a ocorrência da infração. Quanto à aplicação da portaria CAT 115, 2014, a Comissão de Controle deliberou sobre a questão, competência do órgão, e também a mera ausência de prejuízo ao erário não afasta a acusação, mas sim entendo que colabora, quer dizer, com a colaboração com a fiscalização e a boa-fé do contribuinte, a classificação do programa a mais, então possibilita, não afasta a acusação, mas possibilita essa dosimetria para a redução da penalidade. Então, não há que se falar também em nulidade da autuação, né? Os outros autos de infração também mencionados eram com relação a essa mesma capitulação e também com relação à alegação que seria indevida a incidência do juiz de modo sobre a multa. Então, eu aponto aqui a súmula 13 desse TIT. Então, em conclusão, dou provimento ao recurso de ofício, restabelecendo a multa com a sua redução a 50%. E nego provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Então, este é o voto. Estão abertos os debates e dou a palavra à representação fiscal, doutor Pedro de Oliveira, que vai se manifestar. Por favor, doutor. Obrigado, senhora presidente. É uma manifestação em sessão, é simples, eu vou ler aos senhores, até que para a patrona tenha conhecimento também do nosso posicionamento. Então, com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, entendemos que estamos diante de um caso em que não há falar-se em redução ou relevação da multa. Há uma, porque a legislação é clara no sentido de determinar que a impressão da primeira via das notas fiscais de serviços de telecomunicações deve ocorrer no momento em que o crédito é disponibilizado ao usuário. Há duas, porque a autuada confirmou que estava ciente de sua obrigação e também que não está dispensada da impressão da primeira via da nota fiscal de serviços de telecomunicações. Há três, porque indiscutivelmente a autuada é empresa de grande porte. Há quatro, porque analisando os antecedentes fiscais da empresa, nota-se que contra a empresa TIM já foram lavrados 12 autos de infração, dos quais alguns contiveram infrações relativas à documentação fiscal. Inclusive, o dispositivo considerado infringido foi exatamente o mesmo deste auto, qual seja o artigo 124 do regulamento, caracterizando, e isso é importante, reincidência específica e consciente da infração. As 5, porque o montante da multa aplicada no auto já foi drasticamente reduzido quando da lavratura do mesmo em função da aplicação do disposto no artigo 85A da 6374, que limita o valor da multa às infrações em que há exigência de imposto a 1% do valor total das operações de saída e prestações. E a 6, porque além dessa redução, o pagamento do auto com os descontos previstos em lei no prazo de 15 dias reduziria ainda mais o valor da multa, para apenas 30% do valor original, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes. Assim, somos pelo provimento integral do recurso de ofício para restabelecimento do valor original da autuação e pelo não provimento do recurso ordinário. Este é o nosso parecer. Então, senhora presidente, só para deixar bem claro o que acontece. Se fôssemos seguir a legislação de falta de impressão de documento fiscal, 50% do valor da operação seria uma multa de um determinado montante. A fiscalização já reduziu bastante este valor para 1% das operações de saída, de entrada e saída, que deu 78 milhões. A autuada poderia ter pago isso nos 15 primeiros dias, que reduziria ainda mais a multa, desses 78 milhões iria para apenas 23 milhões e não movimentaria toda a máquina do contencioso. E no nosso entender, o que mais pega nesse fato é exatamente o fato daquela falar da própria empresa, da autuada, confessar que estava ciente de sua obrigação e que sabia que também não estava dispensada da impressão da nota fiscal. Ou seja, olha, fisco, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não fiz e vou continuar não fazendo, porque se ela tem outros 2 autos de infração do mesmo tipo, ela simplesmente confessa que não está nem um pouco preocupada em cumprir a legislação. Então, este é o principal problema deste caso. Então, isso para nós fica claro que
ela não merece sequer uma redução, porque ela descumpre a legislação de forma consciente e não há nenhuma justificativa para isso. Uma empresa desse tamanho há que se adequar ao que estabelece a legislação, não há problema nenhum em fazer isso, com todo respeito. Então, essas são nossas considerações, senhor presidente. Pedimos, então, provimento integral do recurso de ofício para restabelecer a multa original e depois o não provimento do recurso ordinário. Obrigado, senhor presidente. Sim, obrigada, doutor Pedro. Senhora presidente, posso fazer um esclarecimento de fato? Sim. Como o doutor Pedro falou da postura da empresa, eu acho que é importante a gente dizer, né? Existe um erro, como a senhora mesmo identificou, não são 4, pode ler 10 vezes, não são 4, são 2. São períodos recentes um ao outro. Ela entendia que ela estava cumprindo inicialmente. Na primeira fiscalização, ela entendeu que ela precisava mudar, e foi por isso que ela mesma teve a postura, e eu acho que quando o contribuinte diz, realmente, tem uma coisa errada, eu preciso imprimir, é uma postura boa, e não um motivo para que o contribuinte seja colocado como um contribuinte sonegador ou contumaz, ainda mais um contribuinte que tem certidão, que tem tudo recolhido. 3, se fosse tão simples assim, nós não teríamos as telefonias autuadas pelo mesmo motivo. E a gente está falando da telefônica, tá? Então, não é tão simples assim. Não é uma postura de não vou fazer nada, muito pelo contrário. Se a gente lê o TVF, tanto a fiscalização quanto a DTJ, e a DTJ transcreve o trecho, todos os trechos que mostram a postura colaborativa da empresa. Então, é importante que a gente mantenha aí a postura colaborativa da empresa, sem acusações que não estejam respaldadas em fatos específicos, até porque ela disse, eu estou envidando todos os esforços. Mostrou quanto ela gastou e mostrou quais eram as dificuldades para a implantação do que ela estava fazendo. Então, isso é um ponto. E eu queria só deixar claro que, tivesse sido lançada a multa correta, ela poderia ter pago dentro dos 30% de redução. Não é pouco 23 milhões, não é pouco 80 milhões, com redução de 30% é um absurdo. Pensar que 1% do valor da totalidade das operações, e não dessas notas, é muito mais do que o percentual de lucratividade que ela pode ter dentro dessas operações, portanto, não dá para jogar o dinheiro do acionista fora. 3, eu só queria deixar claro que, tivesse a gente aqui com um recurso de ofício sendo negado o provimento, eu estaria com uma multa, no mínimo, correta, dentro da concorrência com a Telefônica, ou com todas as outras, que tiveram o mesmo problema e que tiveram a mesma acusação fiscal e que a autuação foi de inobservância de requisito regulamentar. É outra linha do 85. É outro inciso do 85. Por quê? Foi visto que houve a emissão da nota. O que não houve foi a impressão física da nota. Houve a emissão espontânea da nota dentro do período de competência. Portanto, a própria fiscalização entendeu, dentro do controle de qualidade, quando do lançamento da Telefônica, que a multa não era de 1% da totalidade das operações, e sim de 1% das operações relativas às notas não impressas, porque a nota foi emitida espontaneamente, é requisito regulamentar. Então, o que a gente está falando, é o que eu trouxe no PPT, as folhas 8 do PPT, é exatamente a autuação da Telefônica. A gente poderia terminar o litígio no momento em que eu tenho uma multa correta lançada, aplico a redução e pago. Agora, eu ter, de novo, restabelecido de 12 milhões, valores originais, que já é muito, que são correspondentes ao 85.4H, para 40 milhões, valores originais, eu preciso discutir, porque eu tenho o controle de qualidade da Telefônica, está publicado o auto de infração da Telefônica. Eu preciso discutir judicialmente. Então, é importante, doutor Pedro, só queria fazer esse esclarecimento, que às vezes a gente vai querer só restabelecer e mudar a postura da empresa, que ela foi bastante colaborativa durante a fiscalização. Eu acho que a gente tem que estimular o contribuinte a reconhecer quando ele tem alguma coisa errada e que ele está tentando arrumar. Isso não depõe contra ele. Agora, ele também tem o direito de, no mínimo, ter a mesma multa que todas as demais empresas de telefonia que tiveram o mesmo problema, que não é simples, de imprimir em papel físico o pré-pago. Ela teria direito a ter a mesma multa, que foi o que a DTJ fez. Na verdade, ela tratou como redução para não dar nulidade, mas ela enquadrou exatamente nessa multa que todas as outras empresas de telefonia tiveram. Obrigada, presidente. Sim,
Bem, agradeço, doutora Karen. Estão abertos os debates para os demais juízes se manifestarem. Senhora presidente, uma questão processual aqui, primeiro, é que no recurso de ofício, a senhora restabelece a penalidade na linha correta. Mas no que a senhora reduz a penalidade, eu tenho a impressão que isso deveria ter sido feito no recurso ordinário e não no recurso de ofício, correto? Se o senhor me permite, senhor Rubens, doutor Rubens, eu entendo que não, porque a doutora Rosário está fazendo o seguinte, ela está restabelecendo a multa para o valor original e está aplicando 50%. Ela está aumentando a multa que a primeira instância Sim, determinou. na hora que o recurso de ofício não é pela redução, é pela recapitulação da multa, certo? Não, o recurso de ofício é pelo restabelecimento. Ela restabelece a multa na capitulação correta, mas o pedido de aplicação do 527A faz parte do recurso ordinário, se eu não me engano, não é? O que o senhor acha, doutor Pedro? Não, do recurso de ofício também. Eu entendo, também. A instância julgadora aplicou o 507A, Rubens. Sim, é que eu não estava vendo. Pois não. Pode com a palavra, doutor Adolfo, por favor. Deu aqui um erro aqui, você estava falando, Rosário, pode falar, termina o que eu... Não, a questão só era do que eu conheci com parcial provimento, né? Esse é o ponto, eu registrei o recurso de ofício parcial provimento. Então, é por isso que eu entendo que seria no recurso de ofício mesmo, que não foi total provimento, foi parcial, né? Eu só preciso aqui, mas vocês estão com a palavra, eu estou aqui com um probleminha aqui no sistema que pede, né, para registrar no recurso de ofício, mas eu vou dar a palavra ao doutor Bergaminha, só para acertar essa questão da sustentação oral. O documento de identificação do doutor Pedro, porque tem que registrar isso aqui, eu não estou tão acostumada aqui com essa parte do sistema, tá? Eu queria falar que o recurso que está atacando o 527A aplicado pela instância julgadora é o recurso do delegado. É ele que está se voltando contra a decisão que aplicou o 527A. É porque eu havia entendido que a primeira instância havia recapitulado a multa, então não foi isso que aconteceu, né? Ela só aplicou o 507A. Exatamente. Então tá bom. Porque como teve essa questão de duas alíneas diferentes, eu achei que a decisão recorrida havia recapitulado a multa. Então ela não recapitulou. Ela manteve na alínea original, mas apenas aplicou uma redução. Por isso é que eu dei parcial provimento. Doutora Karen está dizendo que não ali. Desculpa, é só um esclarecimento também. Se a gente olhar a decisão, ele diz que ele está reduzindo, mas ele diz, eu estou reduzindo para aplicar exatamente o percentual do 85, tal, que é a multa que mais se adequaria. Tá, mas não recapitulou a multa. Mas ela apenas não reduziu no valor que seria se aplicasse a outra. O fundamento dele... É um parâmetro que ela utiliza. O fundamento dele é o fundamento da redução, mas ele fala, porque a multa a ser aplicada é o da infração regulamentar. Não, doutora Karen, ele reduziu o valor da multa para o valor que seria o resultante da aplicação da outra linha, mas ele não alterou a capitulação formalmente do AIN. Tá, então entendi, está certo o que a doutora Rosário está fazendo, então. É porque eu pensei que ele tinha recapitulado a multa. Então, está tudo certo. É isso mesmo. Bom, eu entendo assim, que essa questão de ter uma outra empresa autuada pelo mesmo motivo com outra multa é uma questão com certeza, é uma questão de recurso especial, em que esse autuado aqui deve ser vitorioso, né? Acredito que sim, porque não existe essa situação de você ter a mesma infração e X penalidades ali, vamos escolher ao léu, né? É uma só. Então, creio que isso será resolvido em recurso especial. E, no mais, eu acompanho, então, a relatora. Com a Vênias, ao doutor Pedro, porque eu entendo que 40 milhões de reais por uma infração que não resultou em falta de pagamento do imposto e que possivelmente, não posso afirmar, mas possivelmente decorreu de dificuldade operacional, técnica, em fazer o que se pedia, acho que já é uma belíssima
punição, né? 40 milhões não é pouco dinheiro. Eu sei que tem outros descontos, mas ainda assim é algo bem considerável ainda. Senhor presidente, eu acabei nem entrando nessa questão do auto que foi na Telefônica, mas enfim, emissão de nota fiscal com falta de preenchimento de requisito regulamentar por exemplo, quando eu emito uma nota fiscal e a legislação determina que eu coloque, por exemplo, a nível de observação, citar um convênio a respeito do qual eu tenho uma redução de base de cálculo, algo do gênero. Citar, por exemplo, uma legislação em que há um diferimento nas observações, e isso é observação, falta de preenchimento de requisito regulamentar. Agora, no caso, está bem claro, foi falta de emissão de nota fiscal, porque quando o crédito foi disponibilizado, não houve a emissão da nota fiscal. Foi feita a emissão da nota fiscal no momento posterior, mas no momento que deveria ser feito, não foi. Então, falta de emissão de documento fiscal. A capitalização legal está correta. O Dr. Rubens tem razão com relação ao fato de que isso provavelmente vai ser definido em Câmara Superior, porque ela que vai pacificar a jurisprudência. Mas veja, a própria decisão de primeira instância utilizou como parâmetro, não recapitulou. Só essas questões, senhora presidente. Sim, mais alguma colocação? Podemos, então, encerrar os debates? Mais nada para mim. Então, encerrando os debates. E passamos à verificação do quórum. Iniciando a votação. Estou acompanhando a relatora. Eu também. Então, encerrando a votação, o recurso ordinário não provido, conhecido integralmente não provido, o recurso de ofício parcialmente provido, então, com a redução da penalidade a 50% do valor aplicado inicialmente. Então, encerrando o julgamento. Esse é o resultado. Obrigada, senhores jogadores. E desculpa a insistência aqui, mas muito obrigada. Obrigada, Pedro. Até logo. Senhora relatora, presidente, senhores jogadores. Até logo. Bom dia, bom dia. Bom dia, até logo. Eu só estou aqui ainda lendo aqui, porque eu vou encerrar o julgamento, mas tem uma situação que eu estou vendo se seria o caso, porque aparece na tela, houve recapitulação ou penalidade sem redução do valor. Então, eu só vou encerrando o julgamento, tá? Vai passar. Não houve recapitulação, inclusive foi a dúvida nossa aí. Não houve, aqui aparece essa situação. Eu estava pensando, porque houve essa redução, mas foi parcialmente provido. Tá? Obrigada. Então, encerrando esse julgamento. Então agora vamos ao caso. Temos mais uma sustentação oral. O caso é o auto de infração 5011-800 da Nel Rodas S.A. O relator é o Dr. Rubens e quer dizer, era o advogado, não, é doutora Evans, doutor Evans Siqueira, Evans de Siqueira, está presente.
Bom dia, sim, estou presente. Uma mensagem, desculpe, de uma mensagem para sustentação oral, tá? Daniel Rodas. Tá. Então, doutor Evans, ambos vinculados. Sim, doutor Evelyn também. Tá, então, vou registrar aqui a sustentação oral com a palavra ao relator. Doutor Rubens. Está mudo. Bom dia a todos, colegas, patrono, doutor Pedro. O auto aqui de infração, o auto de crédito indevido do imposto, a acusação fiscal ela é um pouco nebulosa, tá bem? Porque ela parte de dois princípios totalmente diferentes, né, para justificar o crédito indevido. O primeiro seria uma falta de cadastro do autuado, tá? Nos cadastros aqui do Estado de São Paulo, tá bom? São aquisições interestaduais de lingotes de alumínio. Vou ler que é mais fácil. Nas operações interestaduais reportadas, pagamento do ICMS devido ao Estado do Mato Grosso do Sul é atribuído ao estabelecimento industrializador destinatário deste Estado, ou seja, a Neo Rodas, estabelecido em vinhedo, na condição do sujeito passivo em relação às operações antecedentes, mediante Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Tá bom? Como contribuinte creditor de imposto destacado na nota fiscal de entrada, esse crédito foi glosado por esse motivo, que o fisco entende que caberia ao contribuinte paulista fazer esse recolhimento. Subsidiariamente, ele comenta também da possibilidade de haver um benefício fiscal não homologado no CONFAS, lá no outro estado, tá bom? Então, assim, teoricamente, a acusação fiscal seriam duas acusações fiscais autônomas distintas, tá certo? Enfim, a situação é essa e eu vou passar a palavra ao patrono. Sim, doutor Evans. Obrigada, doutor Rubens. Doutor Evans, com a palavra. Por favor, para a sua sustentação oral de 15 minutos. Bom dia, obrigado, doutor Arlário, obrigado, doutor Rubens. Só um esclarecimento, né? O cadastramento tem que ser feito no estado de origem, né? A discussão aqui em relação ao destaque do ICMS da nota ou não do remetente da mercadoria, ela decorre do convênio 36 de 2016, o qual determina substituição tributária nas operações com vendas de sucatas de materiais não ferrosos, inclusive lingotes de alumínio, né? Então, de acordo com o teor desse convênio, o responsável pelo recolhimento do imposto, nesse caso, o Estado do Mato Grosso do Sul, deveria ser o destinatário da mercadoria, no caso, a Neo Rodas, localizada em Vinhedo. A mercadoria veio do Mato Grosso do Sul. No entanto, existe uma exceção bem clara no próprio convênio 36, que é previsto lá no parágrafo 4º do inciso 2 do parágrafo 4º, em que prevê uma possibilidade específica de não ocorrer a substituição tributária para os casos em que, especificamente de lingote de alumínio, para os casos em que o remetente da mercadoria for credenciado para esse fim no estado de origem. Então, ele prevê que o remetente da mercadoria pode solicitar um credenciamento no estado de origem. Esse credenciamento é um credenciamento, de certa forma, automática, para que ele não seja substituído, para que ele faça o destaque normal do ICMS nas notas fiscais e remeta as notas fiscais com o destaque do ICMS, em situação em que o destinatário não estaria obrigado a efetuar o recolhimento ao estado do Mato Grosso. Ou seja, é um acerto entre o remetente e o estado de origem, o estado do Mato Grosso do Sul, né? E isso exatamente nós comprovamos aqui, que isso de fato ocorre, que no caso a empresa remetente, que é a Latasa MS Reciclagem, ela está credenciada para deixar de ser substituta desde 2016, né? Nós apresentamos aqui os processos em que ela se credenciou, a renovação desses processos de 2016 até 2020, que foi o período em que foi o auto de infração, e, inclusive, uma das exigências do convênio 36 é que esse credenciamento ele seja divulgado na internet, na página da Cefaz do estado de origem.
E se nós entrarmos hoje, tem um link, inclusive, na defesa, atualmente, nas páginas da Cepfaz lá do Mato Grosso do Sul, a gente vai verificar que a Latasa MS Reciclagem, ela encontra-se credenciada para deixar de ser substituta até o presente momento. Então, nós comprovamos que a empresa está credenciada para deixar de ser substituída, que o destaque do ICMS nas notas fiscais de venda da Latasa Mato Grosso do Sul para a Neo Rodas e Vinhedo é devido, conforme a legislação do Estado do Mato Grosso do Sul, preenchendo os requisitos do Convênio 36, e como isso se trata de uma matéria-prima utilizada pela Neo Rodas, ela faz jus, sim, ao crédito, né? Então, essa é uma das questões que o Dr. Rubens comentou, né? E isso está claramente comprovado, pode ser verificado o credenciamento e a obrigatoriedade da empresa remetente de realizar o destaque do ICMS nas notas fiscais e o direito da Neo Rodas de se acreditar. O outro aspecto que ele aborda é a questão do regime especial que a Latasa Mato Grosso do Sul tem com o Estado do Mato Grosso do Sul, em que ela tem lá um crédito presumido para deixar de recolher a integralidade do ICMS destacado das notas. Então, ela faz a remessa com 12%, mas ela tem lá um arranjo com o Estado que ela toma um crédito presumido e não recolhe integralmente esses 12%. Né? Situação muito comum nesse segmento de reciclagem. Minas tem, Mato Grosso tem, vários estados têm esse tipo de benefício. A dúvida aqui é se esse benefício ele é lícito ou não. O fato é que nós apresentamos aqui a comprovação de que esse benefício ele foi depositado no CONFAS, através do termo de acordo 863 de 2013, esse é um benefício bastante antigo, lá de 2002, 2003, chama-se MS Empreendedor, né? Então, nós apresentamos a comprovação de que está depositado no CONFAS, que ele está convalidado, né? Ele é um benefício permitido. Além do mais, né, no comunicado CAT 36 de 2004, há uma lista dos benefícios fiscais aos quais o Estado de São Paulo não aceita, e o MS Empreendedor não é um benefício listado lá, ele é um benefício regular, registrado no CONFAS, convalidado e regularmente aceito por todos os estados ali que convalidaram os benefícios. Né? Então, não é unilateral, como foi alegado, né? É um benefício lícito. Por esses motivos, né, por esses dois motivos, né, ou seja, comprovamos que a empresa remetente está credenciada e tinha obrigatoriedade de fazer o destaque do ICMS nas notas de remessa, o que isenta a Neo Rodas em São Paulo de ser a substituta tributária. Demonstramos que o benefício fiscal está convalidado pelo CONFAS, está registrado no CONFAS, é lícito. Entendemos que o crédito tomado pela empresa ele é devido e a autuação deve ser cancelada. Então, esses são os nossos argumentos, relativamente simples. Doutor Rubens. Obrigado, presidente. Então, eu vou passar o voto. Então, como já bem exposto, a acusação fiscal de crédito indevido referente a imposto não recolhido anteriormente por Guia Nacional de Regulamentos Especiais em aquisições interestaduais de lingote de alumínio, cujo remetente, a Latasa, está estabelecido no Mato Grosso do Sul. O fisco sustenta que o autuado era o responsável pelo pagamento do imposto incidente na operação interestadual por sucessão tributária nos termos do convênio ICMS 36 de 2016 e que o crédito só poderia ter sido escriturado se esse recolhimento tivesse sido ocorrido por meio de guia especial. A acusação fiscal menciona ainda que o remetente recebeu crédito, benefício fiscal não homologado do CONFAS. Em relação ao primeiro ponto, o fisco sustenta que o autuado não poderia ter descreditado o imposto, né? Caberia ao autuado esse pagamento. A legislação aplicável, vamos então ao convênio ICMS 36 de 2016, diz o seguinte, sua cláusula primeira. Nas operações interestaduais realizadas entre o Estado do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, etc., fica atribuída ao estabelecimento industrador destinatário, na condição de passiva, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS. O disposto nesse convênio não se aplica nas operações com alumínio em formas brutas, alumínio não ligado, ligas de alumínio, etc., etc. A operação for originada nos estados de Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro ou São Paulo, quando o remetente estiver credenciado para este fim, observado formas, prazos e condições previstos em ato normativo das respectivas secretarias do Estado da Fazenda. Vamos então a pontos controvérsia. No caso em tela, a legislação atribui ao autuado a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente na operação anterior, exceto se o remetente estiver credenciado para este fim, observados forma, prazo e condições previstos em ato normativo das respectivas secretarias do Estado da Fazenda. Ou seja, não havendo credenciamento, o pagamento do imposto é diferido para o destinatário. Havendo credenciamento, o remetente paga.
O remetente estava credenciado junto ao Estado de Mato Grosso do Sul para esse fim, e tal credenciamento foi publicado no site da Cefaz do Mato Grosso do Sul, o que afastaria o diferimento nas operações objeto deste AIM, mas o fisco paulista sustenta que a norma exigiria o credenciamento e a publicação em ambas as secretarias da Fazenda, ou seja, não somente na Cefaz do Mato Grosso do Sul, mas também na Cefaz de São Paulo. Desta forma, a acusação fiscal se sustenta, pelo menos uma parte da acusação fiscal, se sustenta na ausência de credenciamento da Latasa na Cefaz São Paulo, ao passo que o autuado sustenta que a norma exige apenas o credenciamento da Cefaz de origem. Nesse caso, eu devo acatar as alegações da defesa. Em nenhum momento, o convênio ICMS 36 de 2016 determinou expressamente que o credenciamento do estabelecimento remetente deveria ocorrer na unidade de origem e também na unidade de destino. A FESP sustenta que, ao mencionar, abre aspas, respectivas unidades federadas, a norma está se referindo a ambas as unidades de origem e destino. Bom, enfim. Mas, a meu ver, o texto refere a cada uma das unidades federadas, quer dizer, as respectivas, cada uma do seu estado, né? Incluídas na regra de exceção, quais sejam os estados Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A norma determina que o diferimento não se aplica nos casos onde o remetente seja credenciado em sua respectiva Cefaz, pois o imposto, mesmo quando diferido, cabe à unidade de origem, e é dela a responsabilidade de credenciar ou não credenciar o seu próprio contribuinte, atribuindo-lhe ou não a responsabilidade do pagamento do imposto que é devido ao estado de origem, né? E não um estabelecimento de destino situado em outro estado, que nem faz parte dessa relação, tá certo? Dessa forma, eu não vejo sentido em interpretar a norma de forma a se exigir um duplo credenciamento inócuo na unidade de destino. Entendo ser juridicamente inviável autuar o contribuinte paulista aplicando-lhe pesadas sanções com fundamento em uma interpretação nebulosa da norma tributária de forma a assumir a existência de uma condição que não se encontra ali disposta, né? Se fosse a intenção dos subscritores do convênio ICMS 36 de 2016, o duplo credenciamento do remetente nas unidades de origem e também, não se sabe por que na unidade de destino, a regra estaria inequivocamente estabelecida no texto, não podendo ser presumida pela ambiguidade na interpretação dos termos ali dispostos. Quanto ao benefício fiscal concedido à Latasa pelo Estado de Mato Grosso do Sul, este se encontra disposto no termo de acordo 863 de 2013. Esse acordo tem como base legal a Lei Complementar 93 de 2001, MS Empreendedor, e segundo afirma o auditor, a consulta ao portal da transparência do Confas apurou-se não constar nenhum benefício fiscal convalidado por aquele conselho da empresa Latasa, portanto, o benefício teria sido concedido à revelia. O contribuinte, por sua vez, sustenta que o aludido benefício fiscal estão ali nas folhas 1507 e 1508, foi incluído nos certificados de registro e depósito do Confas, número 29 de 2018, onde consta o programa MS Empreendedor, instituído pela Lei Complementar 93 de 2001. Aqui eu faço, então, um adendo para expor alguns aspectos desta acusação fiscal, tá bom? As folhas 1, percebe-se que o autuado foi acusado de infringir o artigo 67.5 do RICMES e o artigo 21 da Lei Candia. O artigo 67.5 não se refere aos fatos da acusação fiscal. Ele trata de crédito indevido na aquisição de material de uso e consumo. Já os artigos da Lei Candia não são aplicáveis, tá? O caso aqui não é legislação estadual paulista, tá certo? As normas tidas por infringidas, elas não têm nenhuma relação com a acusação fiscal. E a decisão recorrida recapitulou para o artigo 59, parágrafo 2º, artigo 61 e 66, inciso 4 do RICMES. Não vou ler aqui, mas está lá. Tá bom? E a douta representação fiscal pede ainda que se inclua no rol das normas infringidas a cláusula primeira do convênio 36 de 2016, tá? Desculpa, está errado aqui, depois eu corrijo, o português está errado. Das normas supostamente infringidas. Então, houve equívocos na capitulação da acusação fiscal, inteiramente equivocada do lançamento inicial, totalmente reformulada no julgamento de defesa e ainda incompleta no presente momento. A natureza da acusação fiscal é ambígua, na medida em que foram apontadas duas irregularidades distintas como causa de crédito indevido, uma delas pelo suposto desentendimento de condições dispostas no convênio
36 de 2016, e em caráter subsidiário, os benefícios fiscais concedidos ao estabelecimento sul-mato-grossense a revelia do CONFAS, sendo que no caso desta, não haveria nem que se glosar inteiramente o crédito, mas apenas a parcela correspondente ao benefício fiscal, tá certo? E o auto de infração glosa o crédito inteiro, não existe cálculo, sabe? Separando, num auto de guerra fiscal, isso tem que estar ali, né? Quanto que foi o benefício? A quanto que isso corresponde do crédito? Qual é o crédito glosado? Tá? Então, não tem nada disso aqui. Eu destaco esses aspectos, assim, a rigor, se fosse a ferro e fogo, cancelava o auto de infração, tá? Ignorava esse negócio de guerra fiscal e cancelava a primeira parte, tá bom? Mas isso é polêmico, não existe pedido em específico nesse sentido, então o que eu proponho é o seguinte, a conversão do processo em diligência para que o contribuinte tenha a oportunidade para apresentar, se quiser, o pedido de reconhecimento dos créditos a que se refere a resolução conjunta da Secretaria da Fazenda e a PGE 1 de 2019, na medida em que, por ocasião do lançamento fiscal inicial, eu acho que ele não tinha certeza do que ele estava sendo acusado. Eram duas coisas diferentes, né? A natureza da acusação fiscal era nebulosa, de forma que entendo ser excusável, tá certo? Que o contribuinte não tenha apresentado esse pedido até o momento de reconhecimento dos créditos, tá? Então, a minha proposta é a conversão do processo em diligência para que o contribuinte tenha, se for do seu interesse, oportunidade de apresentar esse pedido para a PGE, para pedido para a DIGES, né? E se a DIGES der o ok, aí sim a gente vê o que a gente faz aqui, tá certo? Mas eu acho que em vista desses problemas, né, dessa acusação fiscal, seria injusto afirmar que estaria precluído, alguma coisa assim, porque a acusação fiscal tem problemas sérios, né? Então, há que se entender isso na hora de entender por que o contribuinte não apresentou esse pedido ainda. Porque ele olhando a acusação fiscal, ele fala assim, mas do que eu estou sendo acusado aqui? É de guerra fiscal ou é o convênio 36? Né? Então, essa é a minha sugestão, senhores. Assim, o meu voto. Obrigado. Já está gravado aqui. Sim, obrigado, doutor Rubens. Tem aqui um pedido de manifestação da representação fiscal. Doutor Pedro, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu vou ler rapidamente aqui as minhas considerações. Então, já está disponível aí para os senhores. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que a legislação é clara em seus dizeres, não cabendo interpretação do quanto disposto. Então, a cláusula primeira do convênio ICMS 36, né? Eu vou só ler a parte que interessa a nós, que seria o inciso 2º do parágrafo 4º. Então, se a operação não se aplica, né? Se a operação for originada nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, quando o remetente estiver credenciado para este fim, observados forma, prazos e condições previstos em ato normativo das respectivas secretarias de Estado de Fazenda. E aí que a gente acha que está muito claro que tanto a origem quanto o destino tem que ter esse credenciamento. E aí eu falando agora, e realmente faz todo sentido a previsão do credenciamento do contribuinte em ato normativo da unidade federada de destino, porque é justamente esta que deverá estar de acordo com a exceção para verificar as condições de que deve honrar o crédito lá efetuado, que é exatamente o caso dos autos. E, por outro lado, entendemos não ser caso de conversão do julgamento em diligência para que a autuada apresente pedido de reconhecimento dos créditos, de acordo com a resolução conjunta SFP e PGE, número 1/2019. A primeira notificação do fisco solicitando informações autuada data de 1 de março de 23, um ano atrás, quando já poderia a mesma ter apresentado seu pedido de reconhecimento de créditos, caso fosse de seu endereço, evitando o auto e toda a movimentação do contencioso tributário. Não é razoável, a esta altura do processo, a Câmara solicitar um documento que a autuada poderia ter apresentado a qualquer momento.
Assim, somos contrários à diligência e propugnamos que os autos retornem ao juiz-relator para que se pronuncie sobre as questões de mérito do recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Eu agradeço a manifestação, doutor Pedro. E os debates estão abertos. Alguma manifestação? Eu estou na outra ponta do Pedro, porque pelo voto que o Rubens deu, aliás, como o próprio Rubens aventou, a melhor saída para o que nós temos é cancelar o auto por falta de fundamentação válida, né? É ambíguo, tem, enfim, essa questão do registro em 2 unidades não está na legislação. Então, me parece que o mais adequado seria cancelar o auto. Mas talvez a gente tenha em mãos essa documentação que o Rubens propôs, seja bom para que a gente consiga refletir melhor com o documento em mãos qual a melhor alternativa, né? Eu fui na mesma... Desculpa, presidente. Eu fui na mesma linha, doutor Adolfo. A vontade inicial era cancelar o auto de infração. Mesmo porque, assim, a acusação fiscal tinha 2 fundamentos e a capitulação um terceiro, né? Convênio, guerra fiscal e uso e consumo. O ponto a gente olha para aquilo e fala assim, escuta, qual que é a acusação fiscal? Não estou entendendo nada, né? Mas, assim, se a gente cancela aqui sem olhar essa coisa da guerra fiscal, pode dar extra petita, pode dar uma anulação. Por isso, só de cautela que eu estou pedindo a diligência para que isso possa ser suprido, né? E a gente age assim, bem fundamentado. Sem uma precipitação poderia resultar na anulação aqui desse acordo posteriormente. É isso. Eu vou aqui me manifestar até com esses debates, já tinha até lido o voto. Eu, inicialmente, tinha também entendido que não seria o caso de uma conversão de diligência, não seria normal, né, uma conversão de julgamento de diligência para a recorrente apresentar, se for o caso do interesse, um pedido de reconhecimento de crédito. Porque eu entendo que essa é uma faculdade do contribuinte, né, até a qualquer momento não seria necessário, quer dizer, não que eu seja contra diligências, né? Eu acho que sempre que necessária a diligência ela é bastante importante, produtiva, né? Mas, inicialmente, entendi que não seria necessária essa abertura de prazo como diligência, né? Como pedido de conversão em diligência, até levando em consideração a manifestação da representação fiscal. Mas, diante dos debates, do que o doutor Rubens também está colocando, esclarecendo, eu vou assim, acompanhar o doutor Rubens, só queria me pronunciar quanto a isso, porque não seria assim, algo que, normalmente, né, eu acho que pudéssemos converter diretamente em diligência, mas em razão desses debates, apenas para justificar, então eu vou acompanhar o relator para a conversão do julgamento em diligência e aí nós termos uma segurança maior, né? O doutor Rubens ter uma segurança maior na decisão. Tá? Era só para me manifestar quanto a isso. Mais alguma manifestação? Podemos encerrar os debates? Mais nada para mim. Então, encerrando os debates. Verificar quórum, verificando quórum. E iniciar a votação.
Então, no caso, o resultado é a conversão do julgamento de diligência nos termos propostos pelo relator, encerrando esse julgamento. Quer dizer, encerrando a votação, né? Foi unânime. E encerrando o julgamento nesses termos. Então, esse foi o resultado. E, assim, cumprimos a pauta de hoje, né? Não temos mais nenhum processo. Podemos parar a gravação, Oswaldo. Então, mais alguma colocação, por enquanto?